estamos aqui para mais uma Voz Urbana, e com muito prazer, Leila, recebendo hoje aqui a Sônia Rabelo, que é advogada, ex-vereadora, uma pessoa presente na questão da cidade, principalmente em defesa do patrimônio, do meio ambiente. Então, prazer, uma honra para o Cal receber a Sônia aqui hoje. E também a nossa colega, arquiteta urbanista, Isabelle Deloy, doutora em arquitetura pela Universidade Federal Fluminense e também ativista, né? Uma militante importante das questões urbanas, ambientais, sociais da cidade. Dividindo com Eila Marques, que agora é vice-presidente do CalBR, foi eleita na semana passada. É uma honra para o Rio de Janeiro ter essa representação em Brasília e uma honra a Leila estar lá nos representando duplamente, como conselheira federal e vice-presidente do nosso Conselho Federal. Nós vamos tratar aqui do tema hoje muito importante, que é a questão da arborização urbana e o que ela representa numa cidade como a nossa, do Rio de Janeiro, tanto no aspecto ambiental, diretamente, como no aspecto climático, né? Porque todos nós sabemos a importância de amenizar as temperaturas, de garantir um microclima dos bairros, e a arborização urbana cumpre essa função, pelo menos deveria cumprir essa função na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou passar, então, aqui rapidamente para Leila, fazer um encaminhamento da primeira. Não é uma pergunta, é um questionamento, e aí vocês fiquem à vontade para a gente debater um pouquinho. Leila. Eu acho que essa semana o Rio de Janeiro, né, teve uma discussão muito séria nas redes sociais a respeito do tombamento de verdade, né, de algumas árvores de um terreno tombado, né, tombado no sentido patrimonial, e que isso incitou uma série de discussões. Será que está funcionando a legislação urbana do Rio? Será que isso era possível? Será que essas medidas compensatórias estão funcionando? Então eu queria que vocês começassem explicando para a gente o que que foi isso. Houve erro ali? Houve um bypass de legislação? Aquilo ali era para acontecer dessa forma? Não como ativista, mas vamos começar pela parte legal e de repente você fala depois da parte arquitetura. Pode ser sim? Então, Sônia, fica à vontade. Então, muito obrigado aqui pelo convite, participar aqui do Vozes Urbanos, nesse tema que ressurge, né, na cidade. Especificamente ali no terreno do Bennett, houve não só alguns imóveis são tombados, imóveis no sentido de prédios, né, porque o terreno do Colégio Bennett, na Marquês de Abrães, é muito grande. E o tombamento foi do prédio da Cavalariça, do prédio do Palacete, propriamente dito, e o Gradil. Mas neste decreto que fala do tombamento, ele no artigo fala que as árvores, todas as árvores do terreno, são imunes ao corte. E então, nesse caso específico, o que houve, não sei se foi bypass, como você disse, ou tipo assim, perplexidade. Quem é dono da licença ali no caso? Né? A Secretaria de Meio Ambiente, que fala das compensações, e, na verdade não é a Secretaria de Meio Ambiente, é a Subsecretaria de Licenciamento Ambiental, que está dentro da Secretaria de Urbanismo, porque a questão ambiental ali, né, foi dividida na prefeitura já há muito tempo. Então, né, a Subsecretaria de Licenciamento Ambiental achou que não era competência dela e meio que ignorou que era imune ao corte. Não sei por quê, não leu o decreto. Então, na verdade, é difícil. E esse decreto, o que é assim, meio diferenciado, é que no artigo 3º ou 4º diz que qualquer intervenção no local, a competência seria do Conselho de Patrimônio, né, do Conselho do IRPH. E o Conselho do IRPH, assim como o laudo técnico, também ignorou esse. Ele viu o decreto, passou por ele o decreto,
para considerar que as edificações, inclusive no lote, né, que era no lote vizinha do casarão. Então, ele tem que ver também a harmonia daquelas edificações. Ele também ignorou isso. Era também, nenhum dos dois sequer mencionou esse artigo 3º, se não me engano. É o quarto que fala que as árvores são imutáveis. Agora, senhora, você falou nas medidas compensatórias, e aí eu vou provocar com a Isabelle, porque quando a gente fala em medidas compensatórias, a população entende que quando você retira uma árvore adulta, né, as medidas compensatórias vão compensar esta árvore adulta. Isso não é verdade, porque as medidas compensatórias elas se dão através de doação de mudas, e mudas muito pequenas, mudas arbóreas muito pequenas. Algumas vão para os hortos florestais da Taquara, o de Guaratiba, para engorda, e só nesse procedimento, Isabelle, de engorda, há uma perda significativa dessas mudas. Aquelas que vingam, que crescem mais um pouquinho, que são então plantadas nas vias urbanas, também sofrem uma perda enorme, por causa da poluição, por causa da insolação, etc. e tal. Então, essa história de compensação ambiental é um pouco, vamos dizer assim, uma conversa não muito esclarecida, não é não, Isabel? Exato, falta transparência, né, em primeiro lugar, tanto que o Ministério Público realmente cobrou da Secretaria de Meio Ambiente uma maior transparência e veio o compensômetro, né? Numa carreira, né, de tentar resolver e atender o Ministério Público. E se você for ver o compensômetro hoje, ele não saiu, as informações ficaram paradas desde o dia 8 de dezembro. Então, vamos fazer 2 meses de compensômetro parado. O mais triste de tudo, Sidney e Leila, é que por trás de uma árvore plantada, seja ela onde for, existe muita amargura, muita tristeza, sabe? Muita comoção, porque o que mais vemos na cidade são pessoas aterrorizadas quando elas veem um caminhão da Conub ou um caminhão da concessionária ou da limpeza urbana, ou então um caminhão de uma empresa que seja credenciada à Fundação Parque Jardins fazendo um corte de árvore, onde as pessoas também não sabem o porquê. Muitas vezes perguntam sobre laudo, as pessoas não entregam laudo, enfim, e a comoção é total, como foi no Berich. E 71 árvores cortadas de uma forma estranhíssima, muito rápida, através de retroescavadeira, e no dia 30 e 31 de dezembro. As árvores foram todas retiradas. Essa paralisação que foi concedida agora através de liminar é da continuidade das obras. Mas As árvores já foram. essa empresa, essa construtora, na verdade ela tá legal, porque, como você estava dizendo, o LPH não viu que essas árvores estavam dentro do tombamento, o outro órgão também não. Então, na verdade, o construtor serviu de não, mas eu tenho minhas licenças, não é isso? Mais ou menos. Está faltando. Mais ou menos, porque, na verdade, se você viu o processo de um licenciamento, logo no começo, tem o responsável juntou a aquisição do terreno. E esse terreno, é interessante, foi adquirido numa arrematação do juízo de Porto Alegre. Tá? E o juiz, no laudo de arrematação, ele fala especificamente que o terreno tem tantos metros quadrados, tal, tem prédios tombados, incluído aí as árvores imunes ao corte. Então, na licença dele já tem. Na licença, no documento do proprietário, ele já adquire com aquela. Então, é muito difícil a gente supor que todo mundo, assim, de repente esqueceu. O proprietário
fez um projeto em que havia necessidade de não só tirar as árvores imunes ao corte, como também, supostamente, lá tinha 3 pau-brasis, né? E que seriam, em tese, replantados. Aí a secretaria falou: esses pau-brasil aqui, pau-brasis, tem que ser replantados. E ninguém sabe onde está o pau-brasil. Então, nem o proprietário sabia, porque ele adquiriu o terreno e o juiz, no laudo particular lá de aquisição, tem isso escrito. Né? A Secretaria de Meio Ambiente certamente viu o decreto, e a Secretaria o IRPH e os seus técnicos examinaram o projeto de acordo com o decreto, porque senão eles não teriam nem competência para examinar, e nada falaram. Então está tudo muito esquisito. Por isso é que na ação, que foi uma ação popular, no qual o juiz, um pedido é para não para compensar, para restituir, porque isso que é o devido. E que é compensação de fatos. É a compensação com árvores, e que nós esperamos, com árvores adultas. Com árvores adultas. Agora, Sônia, a Isabelle tocou num ponto aqui, que eu não sei se vocês perceberam, ela falou da Conlurb, né? Conlurb, para quem não sabe, é a nossa companhia de limpeza urbana, que cuida de lixo. E no Rio de Janeiro era essa empresa que cuida das árvores, ela cuida das podas, ela cuida da manutenção. Mas além desse fato, que já é complexo, né, já é questionável, melhor dizendo, toda a arborização urbana ela é refém de uma situação de medida compensatória, ou seja, ao ter a licença de uma obra, ou mesmo o habite-se de uma obra, se dá a medida compensatória e, através dela, se daria, entre aspas, a política de arborização urbana. Você não acha estranho a uma cidade como o Rio de Janeiro ficar refém, ter esse instrumento que é quase único para plantio de árvores na cidade só? Porque independente das imobiliárias, coisas e tal, a gente tem que compensar árvores que caem, que morrem, que o tempo passa. E as cidades crescem, né? E a gente precisa acompanhar o crescimento com plantio, né? Para que você não comece a formar apenas ilhas de calor, né? Então, tem alguma coisa que está muito mais falho ainda nessa legislação, né? Na verdade, a prefeitura também, no meu sentido, dá uma de João sem braço. Porque essa questão da medida compensatória, ela está numa resolução da Secretaria de Meio Ambiente, quando ela existia com toda a sua plenitude, que eu acho que é a competência, porque ele é órgão central de gestão de meio ambiente, que em toda a legislação federal e estadual diz que é a secretaria que é competente para isso. Então, no meu sentido, é também já irregular você botar o licenciamento dentro de uma outra secretaria, no qual fica aquele negócio de quem que é a... Isso só serve para confundir. Eu vou falar 3 coisas que faz com que aconteça esse ambiente confuso, e nesse ambiente confuso ele é propício a exatamente todas as situações como essa, porque ninguém sabe Pede a cidade. quem é o dono. O primeiro é que essa resolução ela é de 90, da década de 90, final da década de 90. Depois da década de 90, houve um plano de arborização urbana que foi aprovado pelo um decreto, o decreto é de 2016, o plano é de 2015, é um plano completíssimo. Ele tem alguns defeitos, tem um defeito grave, que ele é um plano diagnóstico, tem programas e projetos, mas não tem a consequência que é o que é a competência de quem é a ação, o que é possível. Então, Clemente, a resolução que fala das compensações é anterior ao plano de arborização. Ou seja, o plano de arborização foi feito mais de 10 anos depois dessa resolução da secretaria, e a secretaria continua. Não conversam. Não, continua sem cumprir
as diretrizes do plano de arborização urbana, que já tem mais de 10 anos e, portanto, precisa ser revisto. Mas o plano de arborização virou o discurso. Além disso, na época que foi feito o plano de arborização, ainda a Fundação Parques e Jardins não estava morta, como foi deixada morrer, né? Então, hoje em dia, tem 4 ou 5 funcionários de carreira lá, ou se tanto, ou um pouquinho mais, e, de certa forma, a morte da Fundação Parques e Jardins, que seria o órgão, digamos assim, executivo, digamos assim. Eu acho até que nem devia ser uma autarquia, devia ser uma empresa para possibilitar a contratação via CLT e uma maneira de agilizar, que não precisar da Conlurb para fazer, que é a empresa de limpeza urbana. Esse é o grande escândalo, né, de precisar da Conlurb. Como deixar de falar essa assim, não. Então, a cidade, praticamente, não tem no Parques e Jardins, digamos assim, biólogos, jardineiros, pessoal técnico para cuidar das árvores e também estudar isso, dizendo aquilo. Eram em 3 aspectos. Até agora você nos apresentou a questão do plano, que não foi implementado, você nos apresenta a questão de um órgão importante e centenário, que é a Fundação Parques e Jardins, que foi desmontada, né, ao longo dos últimos anos. E qual era o terceiro ponto? O terceiro ponto é exatamente a divisão de competência, né, da própria Secretaria de Meio Ambiente, né, que tem dentro a Fundação Parques e Jardins, que poderia ser, como eu disse, uma empresa para contratar biólogos, para contratar engenheiros, para contratar jardineiros na cidade, né, as pessoas que gostam de viajar muito, né? Paris é uma cidade que tem muita arborização, todas as cidades europeias. Então tem que ter não só os engenheiros e biólogos e botânicos, isso, né? Como também ter jardineiro. Então, lá temos um ambiente, vamos dizer assim, institucional, sob o ponto de vista da gestão ambiental, muito confuso e muito desarranjado, vamos dizer assim, sob o ponto de vista estrutural. Tudo propositalmente, aí continua lá depois a gente vai falar mais da questão urbana, Sim. né? Mas tudo proposital para vigir e ser aplicado, sem ninguém saber por quê, uma resolução da antiga Secretaria de Meio Ambiente que fala em compensações. Lembrando que as medidas compensatórias, hoje, elas não são só voltadas à doação de mudas e plantio. Também cabe ali serviços, obras de reforma de praças, projetos ambientais. Isso tudo descaracteriza um pouco o objetivo inicial, né, Isa? Exato. Nós temos um exemplo que é o Parque Nelson Mandela, na reserva, inventaram uma sede, um deck enorme, todo ele feito, pago por compensação ambiental. Plantio de árvores zero. Então, a construção civil não pode. Você pode ter serviço, 50% no máximo, mas não uma obra de construção civil, porque é uma confusão. Ela é propositiva, ela é proposital, tá? Há uma intenção, né? É uma intenção, porque a gente tem um lobby também das empresas de medida compensatória. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, porque a mesma empresa que faz a supressão é a mesma empresa que fornece as árvores. Quando você vai ver a relação de pessoas, de empresas que são contratadas para fazer as medidas compensatórias, você tem pessoas até com crimes, com processos abertos. Inclusive, até gostaria de saber, eu deixo a pergunta para a secretária, como é que a escolha é feita dessas empresas, porque nada também é transparente. Por que a tal empresa é escolhida para fazer a compensação ambiental? Não. Leila, isso que ela está falando é muito importante pelo seguinte: a população, quando vê esse plantio, raro plantio das vias públicas, né, acha que é a prefeitura que está fazendo. Na verdade, são essas empresas credenciadas em nome da prefeitura que estão fazendo. Porque essas empresas credenciadas é exatamente o que ela disse: ela fornece a muda, ela planta, ela faz todo o serviço,
E isso tudo é abatido numa única conta de medida compensatória, quando devia ser uma coisa única, como a Sônia falou, compensar. E isso acaba não acontecendo. Precisaria de uma fiscalização. Vamos falar um pouquinho do aspecto urbano? Enfim, mas para que essa compensação funcionasse, precisa de fiscalização. Saber que tipo de árvore plantada, que tamanho de árvore plantada, aonde foi plantada, e como é que fica, então, as nossas periferias, nossos subúrbios cariocas. Tem uma arvorezinha, quando tem ruas assim que são vazias, aquela calçadinha seca, árida. Vindo pela o Bom Sucesso, lá pela Avenida dos Democráticos, calçadas todas arruinadas, tudo em cima da calçada, fiação também, toda completamente embolada, que continua tal, porque eu não sei se vocês se lembram que antigamente a Zona Sul também tinha muito carro em cima da calçada. E isso foi, de certa forma, foi liberado. Mas você vai para a Zona Norte, para a Zona Oeste, lá continua. A alçada é estacionamento. Tem estacionamento, né? Então, a falta de cuidado com a calçada, a falta de estabilidade com a calçada, a falta de planejamento tanto para fiação, para passar coisa. Entrando um pouquinho na temática urbana ou urbanística, alguns índices, né, precisavam também sofrer uma certa revisão, né? E pegando aí o gancho, o exemplo novamente aí do Flamengo. Eu tenho, sinceramente, muitas dúvidas se o índice de aproveitamento do terreno, se a área total edificada, se a taxa de permeabilidade foram adequadas ou são adequadas para um tipo de empreendimento como aquele que nós estamos verificando. Você não acha que precisava também uma revisão um pouco desses artigos ou desses instrumentos urbanísticos que precisavam ser revistos e até criar novos instrumentos, como o Envirive, por exemplo? Não, eu acho que fazendo no contexto dessa confusão toda, como disse a Deloitte, proposital, está um grande instrumento inexistente de aplicação, porque ele é existente na legislação, que é o estudo de impacto de vizinhança. É um escândalo urbanístico, é um escândalo político, é um escândalo, assim, de envergonhar a cidade do Rio de Janeiro. Saber que desde 1992, previsto na Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, há a previsão... veja bem, a previsão de estudo de impacto de vizinhança no município do Rio de Janeiro foi previsto antes do Estatuto da Cidade. A cidade, em 1992, era precursora na sua primeira lei orgânica, de 1991, 92, a cidade previu na sua lei orgânica um instrumento do estudo de impacto de vizinhança. Depois, o plano diretor, talvez um dos melhores planos diretores da cidade do Rio de Janeiro, que foi também na 92, também previu o estudo de impacto de vizinhança. Porque eu fui procuradora do município e, na época, eu era procuradora, não procuradora-geral ainda, mas me pediram um parecer e eu dei um parecer dizendo que a lei não era auto-aplicável, né? Mas, infelizmente, esse parecer, né, ainda na época do prefeito Marcelo Alencar, recebeu do procurador-geral da época, né, que era uma pessoa muito cortês, tal, dizendo não aceito o parecer. Quer dizer, não endossou o meu parecer. Então, o que eu estou falando aqui, não em relação ao procurador-geral, na questão de opinião, que, na minha opinião, o fato de dizer que a lei precisa de regulamentação é meramente um ponto de vista parcial. No meu ponto de vista, a lei do estudo de impacto de vizinhança no Rio de Janeiro, pela lei orgânica e depois pelo Estatuto da Cidade e depois pelos sucessivos planos diretores, todos eles que preveram, tanto de 92 como de 2014, como
o atual de 2024, todos eles preveem e todos eles têm lá. Tanto que é possível que. Eu digo que é possível porque, no caso do porto da Aratoutac, foi feito um TAC fizeram um estudo de impacto de vizinhança Específico para o povo. Não, estudo de impacto de vizinhança é sempre específico para uma área. Então, se ele não fosse regulamentado, ele não podia ser aplicado no porto. E aí, se não fosse aplicado no porto, não podia executar a operação urbana consorciada, porque é uma das exigências das operações urbanas consorciadas que haja estudo de impacto de vizinhança. Tanto que existe uma ação, hoje em dia, do Ministério Público Federal, ajuizado, uma ação civil pública, em relação à operação urbana lá do... RBV Não, a operação urbana do autódromo, antigo autódromo, do Parque Olímpico, já ajuizada, porque a operação urbana foi apresentada para a Câmara sem o estudo de impacto de vizinhança. Questão já decidida na operação urbana do povo. Então, como fazer operações urbanas consorciadas, que é uma exigência do Estatuto da Cidade, que haja necessariamente estudo de impacto de vizinhança, então pode fazer para as operações urbanas e não pode fazer para os outros, porque não está regulamentada? Ora, se não está regulamentada, não dá para ninguém. Então, para-se todas as operações urbanas consorciadas até se regulamentar para depois fazer para a cidade. Então, não pode ter dois pesos, duas medidas. Para as operações urbanas eu faço estudo de impacto de vizinhança, não precisa regulamentação. Para o resto precisa regulamentação. Então, isso não é uma justa e equânime aplicação da lei. Isso é um escândalo. É um escândalo, é um escândalo. Todas as cidades, as mais feitas do Brasil, têm estudo de impacto de vizinhança. É porque não convém. É porque querem fazer tudo e mais alguma coisa na cidade, sem isso que você disse que é um estudo para o licenciamento, não é uma coisa matemática de coisas. Você tem que estudar em determinados projetos, se cabe. O estudo pode levar à conclusão que aquele empreendimento Não cabe por conta de mobilidade, por conta de densidade, por conta de permeabilidade, por conta Então, é preciso fazer ajustes. Os urbanistas sabem mais do que ninguém, que não é matemática. Antigamente, que fazia? 2 mais 2 são 4, 2 gabaritos mais... Mas as cidades se tornaram mais complexas. Muito mais complexas. Então, numa implantação densa, é absolutamente obrigatório, pelo Estatuto da Cidade, ver se cabe. Claro. Olha, Leila, excelente papo. Muito bom a gente receber aqui a Sônia, sempre brilhante, trazendo ideias, provocando temas, mas com fundamentação, sempre. Isabelle, muito obrigado também pela sua presença. Eu acho que a gente pode partir agora para... Só queria falasse um pouco da sua iniciativa enquanto popular, né? Acha que a ação popular pode salvar o Rio de Janeiro desse arquismo aí? Essa manobra, né, de adoção de espaços, como eu fiz, né, no Recreio, que é um espaço maior que o Jardim de Alá, poderia ser uma grande saída, né, para algumas áreas ainda ver. Pode ser uma sobrevida para a situação verde da cidade. 7 anos eu transformei um espaço, né, de 24 mil metros quadrados. E que incentivo você recebeu? Nenhum. Muito obrigada. Aliás, eu recebo, às vezes, muita reclamação, porque, olha, gente, árvore é incrível, né? Como é que as pessoas, ao mesmo tempo, reclamam que está quente, mas, ao mesmo tempo, elas reclamam que a árvore esconde bandido, suja a rua, né? Assim, tem vários problemas que a árvore pode causar. Que depois de uma COP30 as pessoas não, mas tem, né? Aquelas pessoas são, assim, completamente... acham que a árvore é um problema, e não é, pelo contrário, é o ar-condicionado mais barato que nós temos, né? E é lamentável que ainda as pessoas pensem que a árvore suja, que a árvore esconde bandido, que a árvore, enfim,
Hoje, infelizmente, a gente vê uma poda super mal feita e que a gente já não tem mais a configuração de uma árvore como ela deveria ser. Hoje a gente vê as árvores em V, né? Praticamente em V, e que se tornaram mutiladas, né? São seres mutilados na cidade. Lamentável. Rafael, eu queria propor, Vozes Urbanas, uma nova rodada, porque eu acho que nós discutimos aqui se desdobram para outros temas, né, outras estratégias, e acho que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem que agir nessa questão, Abraçar. tanto da questão ambiental como da questão urbanística. Nós estamos preparando aí um material para oficiar a Prefeitura, oficiar a Câmara Municipal, porque nós temos uma limitação, né, institucional de poder agir, mas acho que nós podemos mobilizar ou ajudar a mobilizar os movimentos populares, sociais, comprometidos com a melhoria da cidade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada também. Obrigada Até a pelo próxima. convite.